Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Os muros de São Januário amanheceram hoje com pichações em protestos, né, pelo momento do time e contra a goleada, né, enfim, um dos motivos também é a goleada sofrida contra o Flamengo. A gente vai falar sobre isso aqui. Reunião com Felipe Coutinho deve acontecer no dia de hoje. Pedrinho e Felipe Coutinho devem se reunir. Vamos falar sobre Souza, que quer muito voltar para o Vasco. Falaremos também sobre Felipe, né, que será diretor técnico do Vasco a partir de agora. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Vamos depois da vinheta, né? Antes eu conto com você, deixando o like que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela. Só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO e lá você usa o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Usando o MDG20 você ganha esse bônus e você ajuda também o canal Machão da Gama. Tem jogo da seleção, né, essa semana, enfim, data FIFA, amistosos, e você pode palpitar lá na KTO. Bom, a goleada sofrida no último domingo ainda vai causando alguns acontecimentos, né, no Vasco da Gama. Tivemos protestos aí contra o elenco, principalmente. Ontem algumas faixas foram penduradas na Avenida Brasil, chamando ali o elenco de time de finados e enfim, time de frouxo, protesto ali contra os jogadores. E na manhã dessa terça-feira, os muros do estádio de São Januário amanheceram com pichações em protestos, né, pelo momento do time. As frases diziam o seguinte: time de merda, elenco de finados e vai morrer. Isso aí mesmo, uma ameaçazinha ali também, né, um tipo de ameaça, enfim. Os muros de São Januário amanheceram aí com esses protestos, né, após essa goleada, a maior goleada sofrida pelo Vasco na história do clássico contra o Flamengo. Lembrando que recentemente torcedores organizados do Vasco estiveram, né, no CT Moacir Barbosa para poder cobrar os jogadores. A cobrança foi bem dura, né? E agora o clima volta a esquentar de novo, dessa vez sem contato direto com o elenco, mas os torcedores aí pichando o estádio de São Januário e também estendendo algumas faixas pela Avenida Brasil. Enfim, vamos seguir? Vamos falar de Felipe Coutinho, porque eu sei que muita gente também ficou preocupada com essa situação do Felipe Coutinho, né? Pô, será que o Coutinho vai querer entrar nessa barca furada? Será que o Coutinho não vai desistir não, depois de ver o que aconteceu? Muita gente teve esse pensamento, né? Mas aparentemente não. A informação dos companheiros do BTB Esportes é que Coutinho e Pedrinho, presidente do Vasco, vão se reunir na tarde de hoje, né? O encontro será na tarde de hoje, a pedido de Felipe Coutinho. Aconteceria pela manhã essa reunião, o Coutinho pediu para que a reunião acontecesse à tarde. Então hoje teremos aí essa reunião entre Pedrinho e Felipe Coutinho. Quando a gente tiver mais informações sobre essa situação, a gente traz aqui no canal. Mas até onde a gente sabe, as coisas continuam no mesmo ponto, né? Falta o Coutinho conseguir a sua rescisão lá no Aston Villa. Ele deve até viajar para conseguir essa rescisão pessoalmente, e conseguindo a rescisão, o caminho fica livre e aí o jogador virá para o Vasco da Gama, né? Enfim, o jogador quer voltar, quer jogar no Vasco, quer voltar para casa, e isso é um facilitador, né? Com toda certeza. Além de Coutinho, um outro cria pode voltar, né? O volante Souza. O volante Souza que ainda tem contrato com um time lá da Turquia, mas se o Vasco quiser, ele rescinde esse contrato na hora e volta para o Vasco. Inclusive, existe sim a possibilidade do Felipe Coutinho hoje, nessa reunião, sugerir o nome do Souza, né? O Souza que está aqui no Rio de Janeiro. Felipe Coutinho sugeriu o nome do Souza como uma possível contratação também. Ontem o Souza encontrou um torcedor do Vasco, né? O Wesley Kurt, e ele, enfim, conversou ali com esse torcedor, que depois relatou ali sobre
a conversa que eles tiveram, postou lá no Twitter, e segundo esse torcedor, no meio da troca, né, de diálogos, ele perguntou sobre a veracidade do nome dele ser ventilado nessa possível reunião entre Coutinho e Pedrinho. O Souza respondeu dizendo que viu as notícias, mas que não sabe, né, se essa conversa vai acontecer hoje ou depois. Deu uma desconversada ali sobre o tema. Se mostrou bastante abatido, né, com a derrota no Clássico e com o nível de atuação apresentado pelo Vasco, mas disse que mesmo assim ele é louco para voltar para casa e que depende só do Vasco da Gama. Então o Souza aí, mais uma vez, né, demonstrando a sua vontade de querer, de certa forma, ajudar. E eu repito aqui que eu já falei em outros lugares, né? Já falei em live, já falei em Twitter, já falei em Instagram, já falei em um monte de lugar. Cara, olha o nível desse time do Vasco. Você achar que o Souza não tem vaga nesse time, pelo amor de Deus. Talvez hoje o Souza, fisicamente, não tenha, né, aquele mesmo físico que ele tinha uns anos atrás, mas, sinceramente, o Souza representaria dentro de campo um sentimento que faltou nesse jogo contra o Flamengo, né? Aquele time apático, aquele time que aceitou a goleada e que, enfim, foi algo realmente constrangedor, foi vergonhoso, foi patético, né? Então ali, o Souza dentro de campo seria aquele jogador que ia botar o dedo na cara de alguém, queria, de certa forma, tentar evitar aquela tragédia. E, tecnicamente, é um jogador também que tem as suas valências, né? Então, assim, cara, sinceramente, cara, tá querendo voltar, cria, tem identificação, vem. Tá faltando jogador com identificação no Vasco, né? Tá faltando jogador com identificação, jogador que saiba o que é Vasco da Gama. Porque o que aconteceu no domingo é um bando ali que não sabe o que é o Vasco, né? Não sabe o que o Vasco representa para tanta gente. Porque aceitar com essa passividade a goleada da forma que foi, enfim, é patético, é constrangedor, é vergonhoso demais. Eu sou daquela linha um pouquinho mais radical, que para mim, depois do que aconteceu no domingo, era para mandar meia dúzia embora e mandar o treinador embora também. Eu já não engulo mais esse treinador, de verdade. Porque perder para um clássico contra o Flamengo pode ser normal, você levar 6 não é normal, nunca ninguém levou. Ele chegou na primeira semana, ele levou. Para mim era rua. Ah, Juninho, é estreia. Meu irmão, um F bem grande, que era a estreia dele. Já pega, aproveita que não desfez as malas, não alugou apartamento ainda, já volta, manda de volta para Portugal. Enfim, muita gente não encara dessa forma, né? Uma derrota de 6 contra o maior rival, uma coisa que, cara, machuca muito, me machuca muito. Então, assim, eu não consigo hoje, de verdade, eu tenho nojo de olhar pra cara desse treinador, eu tenho nojo de olhar pra cara de um monte de jogador do Vasco, um monte. Então, pra mim, não olhar mais pra cara deles vestindo a camisa do Vasco seria um prazer gigantesco. Por isso que pra mim era rua ele pra um monte, né? Mas isso não vai acontecer. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos seguir com o nosso bando. A única mudança até agora no departamento de futebol do Vasco, ninguém botou a cara para falar, né? A única mudança até agora foi a nomeação de Felipe, né? Que vai ser nomeado ainda como diretor técnico do Vasco da Gama. A informação é que a diretoria administrativa espera que o ex-jogador Felipe traga mais identificação na condução do departamento de futebol, mas principalmente traga com ele a bagagem técnica. Felipe tem todas as licenças da CBF para treinador e exerceu a função até esse ano no comando do Bangu. Agora terá no Vasco uma função de diretor técnico, né? Ainda segundo informações, a chegada de Felipe foi bem vista pelos membros da SAF, como o CEO Lúcio Barbosa e o diretor Pedro Martins, que estavam a cargo das movimentações de mercado. Desde que ganhou a liminar na Justiça do Rio, o Pedrinho tomou a frente das negociações, como a de Felipe Coutinho. A ideia é que Felipe também entre em cena, né, no contato com atletas. A comissão técnica também teria aprovado aí o nome de Felipe como diretor técnico. Até agora, só essa mudança no departamento de futebol do Vasco. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!